graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos juntos, ainda aqui de forma eletrônica, geograficamente distantes, mas espiritualmente próximos. Eu creio nisso. Se você deseja aprender da palavra e obedecer ao Senhor Jesus, certamente estamos próximos. Queridos irmãos, já convidei os amados aqui para abrirem Lucas capítulo 21, e você que começa a nos assistir agora, te convido a fazer o mesmo. Vamos abrir neste capítulo, Lucas 21, para fazer a leitura a partir do verso 1. Nós vamos iniciar agora um momento no qual nós podemos agradecer a Deus, não só de boca, mas de fato e de verdade. Vamos ver o exemplo. E olhando ele, Jesus, lá na sua época em que ele estava no templo sentado, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Aqui Jesus retrata o espírito com o qual se dá a oferta, o espírito com o qual se devolve o dízimo. Uns davam daquilo que lhes sobrava, ou seja, não exatamente tinham o coração posto naquilo. Porque dar do que sobra, ele ocorre muitas vezes por até desencargo de consciência. Por exemplo, eu estou no sinaleiro e eu vejo um mendigo ali, né, ele está naquela situação tremenda, eu penso, vou dar alguma coisa. Aí você dá uma moedinha de 50 centavos. Não vai resolver a vida daquela pessoa, mas pelo menos você sai com a consciência acalmada, não é assim? Não, fiz um bem hoje, fiz uma boa ação. Só que Jesus demonstrou aqui nesta história que Deus, ele está interessado em saber se há uma entrega completa do coração. E aqui eu não quero fazer mau uso destas palavras para dizer que você tem que entregar tudo para a igreja. Não é isso. O que Jesus colocou aqui é o fato de que aquela viúva deu tudo que tinha porque Deus tocou. Não é porque ela queria apelou, pressionada a fazer, nada disso. É porque ela, de livre e espontânea vontade, porque ela estava agradecida por aquilo que Deus tinha feito na sua vida, e ela sentia que a causa de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. E o principal, ela confiava que Deus daria o seu sustento. Porque certamente, irmão, se ela não confiasse, ela jamais teria dado tudo o que ela tinha. Pois se ela não teria segurança da próxima refeição, então ela sabia que Deus ia prover. Ela confiava. Então o que Deus quer de nós, e você amigo que assiste, Deus quer que nós aprendamos a confiar nele, porque ele é bom. Deus quer que nós nos entreguemos a ele de livre e espontânea vontade, não porque alguém nos pressionou a fazer isso. Não, não é isso. E é desta maneira que nós devemos ofertar a Deus. Deus te tocou? Está você agradecido por aquilo que Deus te fez? Sente você que está em obrigação para com Deus no tocante a devolver o dízimo que é dele, a 10ª parte da renda? Então, você está com o espírito que moveu a viúva pobre. E agora você tem o privilégio de entregar a Deus o dízimo e a oferta. Nós vamos cantar, peço ao Cândido para pôr a faixa 18. Aqueles que sabem podem cantar conosco. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, você que se preparou pode se dirigir até a nossa caixa. Nós temos o envelope do dízimo e da oferta. E você que nos assiste por internet, se você entender que deve devolver dízimos e ofertas aqui, entre em contato por e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. E aí você vai poder dizimar e ofertar também. Vamos cantar.
Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos orar? Somente antes de orar, queria dizer, principalmente a você que nos assiste por internet, talvez nos veja pela primeira vez, que aqueles que desejam podem receber o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas deste ministério e também podem ter o recibo daquilo que entregaram, ok? Se você deseja, pode entrar em contato e solicitar, e nós havemos de prestar, até porque na obra de Deus deve haver transparência. Se há um lugar onde deve haver transparência, é na causa do Senhor. Amém? Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor nos deu com o que contribuir a Ti, com o que ofertar, com o que dizimar. É verdade que tudo vem de Tuas mãos, nada nós temos para Te dar, porque o Senhor só recebe daquilo que é Teu. Mas pedimos que o Senhor receba essas humildes contribuições como a demonstração de que somos agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. E também, Pai, que o Senhor abençoe a cada um que foi movido a fazer este gesto. Que o Senhor dê a prosperidade segundo a Tua sabedoria, Pai. Aquele a quem o Senhor deu capacidade para administrar mais, que assim seja, que ele tenha mais. Aquele que deu menos, que tenha menos, mas que todos tenham o suficiente, Senhor, para que ninguém tenha que mendigar o pão e para que ninguém tenha que pedir emprestado. Livra-nos, Pai, das dívidas, Senhor. Dai-nos sabedoria para poder administrar a nossa vida e as nossas contas. Senhor nosso Deus, te pedimos também que o Senhor possa abençoar estes recursos que foram colocados na caixa. E também dê sabedoria, Pai, e temor de Ti àqueles que vão administrar. De tal maneira, Pai, que o recurso seja empregado para de fato almas serem ganhas, para que o Teu reino seja expandido, para que a Tua mensagem, a Tua verdade se propague a toda nação, tribo, língua e povo. Te pedimos também, Pai, que o Senhor agora derrame o Teu Espírito e venha nos guiar neste segundo momento. Senhor, que o Senhor fale por meio da minha boca e que eu me esconda em Cristo Jesus, para que Ele com liberdade fale ao seu povo. E que dê a todos os que escutam, Senhor, coração aberto para receber a Tua verdade. E principalmente, Senhor,
aberto para receber a transformação que a tua verdade opera no coração. Te rogamos estas bênçãos e pedimos, Pai, se há alguém que veio aqui com dúvidas, que está sobrecarregado, Senhor, seja de cuidados, seja de ansiedade, Senhor, seja de preocupação, que todos esses fardos fiquem aos pés do Senhor Jesus. E nós tenhamos aqui apenas mentes tranquilas, ocupadas de aprender a Tua palavra e em nada mais. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o tema de hoje tem um título. O título é o seguinte: Ecumenismo e a unidade que Cristo pediu. São sinônimos? São a mesma coisa? Nós temos visto uma união crescente entre as diferentes denominações religiosas. Esta união ocorre por meio de assembleias de pastores, por meio de ligas que são estabelecidas, de convenções e também por meio de eventos musicais, onde nós vemos cantores de diferentes denominações se unindo para fazerem festas de celebração, festas de adoração, festas de louvor. Nós vemos também outro evento sendo muito usado para promover estas uniões, que é a chamada reunião de oração, onde pessoas de fés diferentes se unem agora para orar por algo em comum. E mais fala-se em unidade. Diz-se muito o seguinte: Deus é um só, por isso nós temos que estar unidos. Outro dia até eu fui questionado com relação a isso. Eles falaram: bom, qual é a tua opinião? Sabe, irmãos, eu acho que nestes assuntos nós não devemos nos dar a liberdade de expressar opiniões pessoais humanas. Se há uma opinião válida em assunto como esse, é a opinião de Deus. É a opinião bíblica. Ele fala por meio da Bíblia, da sua palavra. E a Bíblia aborda dois tipos de uniões distintos. União entre pessoas de fés diferentes, na qual as pessoas simplesmente ignoram as suas diferenças religiosas e todas se unem em função de um objetivo. A outra união da qual a Bíblia fala é a união na qual todos se submetem à palavra de Deus e chegam à unidade de crença. Estas duas uniões não são iguais. As duas aparecem na Bíblia e nós vamos retratar cada uma delas. Nós vamos retratar primeiro a união de Daniel capítulo 3. Peço a vocês para abrirem lá. Daniel capítulo 3. A história é muito conhecida. Essa história ela não começa nesse capítulo. Ela começaria no capítulo 2, que é bem extenso. E eu vou fazer aqui um breve resumo da história do capítulo 2. O rei Nabucodonosor, certa vez, teve um sonho. E diz a Bíblia que o seu espírito ficou perturbado, a sua mente ficou perturbada. E ele não conseguiu descansar enquanto não entendesse o significado da revelação que ele recebeu. Nabucodonosor esqueceu-se do sonho que teve, por providência de Deus, chamou seus magos e pediu que eles o lembrassem do sonho e dissessem a interpretação. Como ninguém conseguiu, eles pediram um decreto ordenando a morte de todos os magos. Foi quando Deus encontrou a sua oportunidade por meio de Daniel. Daniel era um servo fiel, junto com seus 3 amigos. Um dentre todos aqueles de diferentes religiões que realmente obedecia a palavra de Deus. E foi por meio dele que Deus deu a revelação ao rei. E mostrou ao rei que aquela estátua com a qual ele tinha sonhado, ela representava a sucessão dos impérios mundiais até o momento em que Cristo estabelecesse o seu reino na terra
e acabasse com a história do pecado. Por um tempo, creio eu, Nabucodonosor ficou muito impressionado com essa história. E ele deu glória e honra ao Deus do céu. Porém, mais tarde ele voltou à idolatria, e isso fica evidente no capítulo 3. No verso 1, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O sonho de Nabucodonosor era de uma estátua cuja cabeça era de ouro. A cabeça representava o seu reino. Em seguida viria um outro reino, representado por peito e braços de prata, e assim por diante. Nesta sucessão, Deus demonstrava várias coisas, entre elas que Babilônia não seria um reino eterno. Mas, ao fazer Nabucodonosor uma estátua toda de ouro, nós vemos que o seu desejo era contrariar o propósito de Deus. Ele queria que Babilônia se tornasse um reino eterno que jamais mudasse. E mais do que isso, o verso 2 mostra que, de fato, ele estava desafiando o rei do universo, porque aqui diz que o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos eles. Estavam lá de pé diante da imagem. E no verso 4 é dito que o arauto apregoava em alta voz. O arauto era o porta-voz do rei. Ele dizia: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Ficava evidente que era uma cerimônia religiosa. O arauto diz que todos deveriam adorar a imagem. Não era simplesmente um fato de prestar um respeito devido a uma pessoa. Como, por exemplo, chamar um juiz de excelência. Isso é um respeito prestado a uma pessoa que tem um determinado cargo. Não é um erro fazer isso. Pelo contrário, é uma demonstração de que a pessoa é cordata, de que a pessoa ela sabe tratar a cada um como deve. Mas nesse caso não. Exigia-se uma homenagem que só é devida a Deus. Quando Satanás tentou Jesus, a resposta dele foi: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A homenagem exigida por Nabucodonosor não poderia ser prestada por alguém que fosse obediente a Deus e a sua palavra. E o verso 7 diz que no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro e todos os instrumentos, na continuação diz: se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Cada povo naquela época tinha a sua religião. E ali, portanto, ao haverem representantes de todos os povos, haviam representantes de diferentes denominações religiosas. E todos aqueles, naquele momento, esqueceram as suas diferenças, porque cada culto tinha a sua particularidade, cada religião tinha as suas doutrinas diferentes, mas naquele momento todos se esqueceram disso, aparentemente, e todos adoraram a imagem de Nabucodonosor. A religião de Nabucodonosor foi naquele momento exaltada como suprema. Houve alguém já disse aqui, um ecumenismo. A proposta do ecumenismo moderno hoje é que
esqueçam-se as diferenças doutrinárias e unamo-nos num ponto em comum. Por isso, faça a oração, porque entende-se que aí é um ponto comum. Todos podem orar juntos porque creem que Deus é um só. Aparentemente, em Daniel capítulo 3, todos entendiam que Deus era um só. Ou pelo menos foram forçados a entender, não? Porque o decreto era claro. Quem não adorar a estátua vai ser lançado na fornalha de fogo. Esquecidas as diferenças, os povos se uniram. Mas pergunto eu a vocês, havia união de fato? Passaram todos a ter a mesma crença? Passaram todos a ter o mesmo objetivo de evangelismo? Não. Imagine, irmãos, que saísse agora parte destes que adoraram a estátua e falassem, bom, vamos propagar agora a adoração à estátua. E aí, um ia falar da estátua de Nabucodonosor, mas também ele ia falar da religião do seu povo, certo? E o outro falava da estátua de Nabucodonosor, mas se ele fosse perguntado, ele ia dizer da religião do seu povo. Era isso união de fato? Não. Alguém poderia dizer, não, mas resolvia-se de outra forma. A partir de agora, esquecia-se a religião original e a nova era a que prevalecia, a de Nabucodonosor. Então pergunto, onde fica a ética daqueles líderes religiosos de outros povos? É ético abandonar o que se cria e agora, por uma conveniência política, transmitir uma nova religião? Chama-se, ou pode-se chamar isso de evangelismo? Não. Evangelismo significa pregar o evangelho, anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Agora, não se pode fazer um verdadeiro evangelismo quando o evangelista está sendo antiético consigo mesmo. Ele está tendo que falar coisas e abandonar coisas que ele acredita e não falar coisas que ele acredita. Isso não é ético. Mas esta era a proposta de Nabucodonosor. E esta é a proposta do ecumenismo moderno. Razão pela qual vejo eu, e você pode escrever isso, que esta história aqui, ela vai se cumprir de novo. Em parte já está se cumprindo, mas hoje ninguém quer forçar a consciência das pessoas, aparentemente. Mas já há esse objetivo. Aqueles que são mais argutos. Arguto é uma pessoa que ela tem uma visão crítica e ela enxerga um pouco mais dos objetivos, dos propósitos verdadeiros de algo. Aqueles que são mais argutos, eles olham para o ecumenismo e eles enxergam uma coisa não boa. Sabe por quê? Porque hoje nós vemos pessoas orando e pedindo para que a nação se torne uma nação cristã. Quando ocorre, por exemplo, uma marcha para Jesus, o que eles dizem? Nós vamos declarar que este local aqui é de Jesus. É algo semelhante ao que Nabucodonosor queria fazer, não era? Eu quero declarar que a partir de agora a religião é essa. Agora, irmãos, nós temos que ter em mente uma coisa. O cristão deve ser o primeiro a respeitar a religião do próximo. Tá, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o mais óbvio. É o seguinte, nem todas as pessoas recebem a Jesus no seu coração, não é verdade? Nem todos. Então como é que eu posso chegar e declarar que Curitiba é do Senhor Jesus, sendo que há aqui um bom percentual de pessoas que não o reconhecem como Senhor? Então essas pessoas vão ser obrigadas a reconhecer Jesus como Senhor? Ou então vão ter que se retirar de Curitiba? Ah não, mas não é isso que a gente quer. Calma lá. Mas hoje o número de parlamentares cristãos aumenta. Na medida em que eles aumentam e que eles se unem cada vez mais para esses movimentos nos quais eles declaram, esta terra aqui é de Jesus, até quando vão ser tolerados os que têm fé diferente? Sabe, irmãos, nós devemos parar para meditar. Eu sou contra as más práticas. A Bíblia diz, por exemplo, homossexualismo é pecado. Eu sou contra o homossexualismo. Porque a Bíblia é contra e eu sou a favor da Bíblia. Agora, daí a você privar as pessoas da sua liberdade, da sua opção de escolha,
Opa, existe uma diferença. Nós não podemos. Não é verdade? Quem quiser escolher ir para o inferno, ele tem o direito. Infelizmente, tem. Infelizmente não, felizmente. Sabe por quê? Porque é bom ter liberdade de escolha. Ninguém quer ser escravo de outro. Não é verdade? Sabe, então, meus queridos, embora eu seja um cristão, e eu deseje de fato que todo curitibano, que todo paulistano, que todo carioca pertença a Jesus, eu sei que isto não deve acontecer por meio de forçar a consciência. Deus não propaga isso na sua palavra. Nabucodonosor implantou um movimento ecumênico no qual ele forçava a consciência das pessoas. E ele ameaçava aquele que não se unisse ao movimento de sofrer uma pena. E nós estamos nos aproximando disso hoje, e digo mais, nós chegaremos a este ponto. Chegaremos a este ponto. Ainda ver-se-á dentro do cristianismo uma intolerância semelhante àquela da Idade Média. Você não é da minha religião? Então fogueira. Conta a história, nós conhecemos que 3 jovens judeus não se prostraram, não se uniram àquele movimento. E agora, como é que ficou a liberdade religiosa? Será que então foi dito, não, Deus é amor, nós devemos entender que eles pensam diferente, então eles têm o direito. Foi assim? Não. Nabucodonosor mandou chamar aqueles jovens e ameaçou de novo. E aqueles jovens não quiseram se submeter. No verso 16, diz que responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro do fogo de forno ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E nós conhecemos o restante da história. Por fim, Nabucodonosor demonstra que ainda tinha o mesmo espírito de intolerância. Ele voltou-se para o lado certo, para o Deus vivo, mas ele fez um decreto errado. Verso 29. Disse Nabucodonosor: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então Nabucodonosor tinha ordenado a todos que adorassem a sua imagem. Errado. A Bíblia diz: não
farás para ti imagem de escultura, e depois diz, não as adorarás e nem prestarás culto. Agora Nabucodonosor vê a soberania de Deus. Deus preservou a liberdade religiosa. Aqueles 3 jovens quiseram manter-se fiéis a Deus e Deus preservou a sua vida para mostrar, Nabucodonosor, tem alguém superior a você. Tem alguém que tem o controle do universo e este alguém preza pela liberdade dos indivíduos. Este é um direito inalienável. Ou seja, que ninguém pode tirar de você. Nenhum governo na terra pode tirar de uma pessoa o direito de adorar a Deus conforme a sua consciência. Enquanto esta pessoa estiver prestando um culto a Deus, e este culto a Deus não interferir na liberdade do seu próximo, deve-se respeitar a liberdade desta pessoa. Obviamente, se alguém disser que a partir de hoje, para adorar a Deus, eu tenho que estar em poligamia e começa a forçar mulheres, aí ele está entrando na liberdade do próximo. A mulher pode não querer, se ela não quiser, ela tem direito. Ou seja, nós devemos entender que a minha liberdade religiosa, ela tem um limite. O limite é até o momento no qual ela entra dentro da liberdade do meu próximo. Ela não pode ultrapassar esta barreira. Agora, algumas considerações para serem feitas. Em primeiro lugar, este movimento ecumênico antigo, promovido por Nabucodonosor, pretendia estabelecer uma religião por decreto de lei, por meio do governo. Havia ali uma união entre igreja e governo. O Senhor Jesus nos ensinou que isto não deve acontecer. No livro de Mateus, capítulo 22, fizeram uma pergunta desta natureza para Jesus. Porque, fazendo uma pergunta do ponto de vista religioso, eles perguntaram se Jesus, como líder religioso, determinaria que é lícito pagar o tributo ao governo ou não. Ou seja, eles queriam que Jesus se envolvesse num assunto do governo. Pagar impostos é uma coisa que compete a quem? Ao cidadão, e é uma lealdade que ele presta a quem? Ao governo, não a Deus. Mas eles queriam que Jesus falasse algo com respeito a isso, para quê? Para que agora Jesus, como líder religioso, ele se envolvesse em questões de governo. E olha o que Jesus fez. Mateus 22, a partir do 17. Desde o 16, para ficar bem configurada a situação. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Jesus, ele pediu a moeda e falou: de quem é a efígie? De quem é a inscrição? De quem era? De César. Então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ele não disse: dai a Deus o que é de César, e nem dai a César o que é de Deus. Ele não criou aqui nenhum cruzamento entre a autoridade do Estado e a autoridade de Deus. As duas coisas devem andar paralelas, porém sempre separadas, como os trilhos do trem, que nunca se juntam. Dê a César o que é de César. César exige impostos? Pague impostos. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Você não tem Deus?
Deus é capaz de te dar o suficiente para que você pague o imposto. Ah, mas César não cobra o que é justo. E por acaso o imperador romano cobrava o que era justo? Não, não cobrava, meus queridos. Mas mesmo assim, Jesus disse, dai a César o que é de César. Porque Deus vai te abençoar e não vai faltar o dinheiro para você pagar o imposto. Pague aquilo que é do governo. Se você é empresário, pague o imposto da nota. Venda com nota fiscal. Compre com nota fiscal. Registre o teu funcionário. Se você é empregado, contribua com o INSS. Pague o que é de direito. Pague o imposto de renda em dia. Sabe, não faça aqueles arranjos para você pagar menos. Pague a César o que é de César. Agora, e a Deus? Dê a Deus o que é de Deus. E aqui Jesus deixou muito claro que a Deus é uma coisa e a César é outra coisa. A Deus nós devemos obediência, a Deus nós devemos reverência e adoração. Mas César não deve determinar a quem nós devemos adorar. O dia que sair um decreto dizendo, olha, você tem que entrar na igreja X, então você está autorizado por Deus a não obedecer este decreto. O mesmo Pedro, que ouviu aquelas palavras de Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele respondeu certa vez para os fariseus, o que está em Atos. Queria que vocês abrissem comigo. Atos capítulo 5, verso 29. Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obediência primeiro a Deus. Sabe, irmãos, eu quero também fazer um outro comentário aqui, porque, sabe, esta lição bíblica nos ajuda a entender várias coisas. Se Jesus, quando perguntado sobre assuntos do governo, falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, hoje, um líder religioso deveria dar orientações aos governantes? Orientações sobre o dólar, sobre a bolsa de valores, sobre a política econômica? Um líder religioso deveria escrever encíclicas e mandar elas para o governo? Jesus fez isso? Não fez. Como é que pode alguém que se diz representante de Cristo, né, dizer, não, eu vou escrever uma encíclica para dizer ao governador como é que ele deve conduzir a sua política financeira? Como é que ele deve conduzir a política do país? Não está certo. Está errado. De acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque não é este o exemplo que Jesus nos deixou. Da mesma maneira, será que é correto pensar, não, nós temos que colocar líderes políticos lá no escalão do governo, para que então eles possam defender os interesses da classe religiosa? O que Jesus falou? Era assim? Não. Jesus teve a oportunidade de ser um líder político. Houve épocas em que eles queriam elegê-lo como rei, certo? Elegê-lo não, aclamá-lo como rei. Mas ele aceitou? O que ele disse? João capítulo 18. João capítulo 18, verso 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus falou claramente, o reino dele não é desta terra. E para lutar pelos seus direitos, se o reino dele fosse dessa terra, haveriam pessoas aqui. Haveriam quem? Os servos dele, para lutarem pelos seus direitos. Só que o reino dele não era desta terra. E nós que somos seguidores de Jesus, o nosso reino é da onde então? É do céu, não é daqui. Então, sabe, irmãos, não há como um cristão verdadeiro dizer, não, nós temos que estar envolvidos na política para garantir os nossos interesses. Não, porque Jesus falou, se você é cristão, o teu reino não é daqui. Se o teu reino não é daqui, enterre as questões políticas. Ah, mas eles vão fazer qualquer coisa. Não. Deus disse que ele ainda controla
os governantes. Deus ainda tem domínio sobre quem está e quem sai do trono. É Ele quem põe reis, é Ele quem remove reis. E nós temos 2 textos que comprovam isso. Vamos abrir em Daniel, capítulo 2, e depois Atos, capítulo 17. Peço que os irmãos se dividam, para cada um abrir num dos capítulos, ficar mais fácil. Daniel, capítulo 2, verso 20. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Quem remove e estabelece os reis? Deus. Deus remove e estabelece. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso. É assunto de Deus. Agora vamos para Atos 17. Atos 17. Aqui, em Atos 17, a partir do verso 24, Paulo diz: O Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar. Então Deus tem um propósito. Ele estabeleceu os homens, cada um em uma região da terra, estabeleceu os governantes, para que estes tivessem a oportunidade de buscá-lo. Agora, quando esses não cumprem o propósito, o que acontece? Deus remove. Nós temos um exemplo claro disso em Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar, da Babilônia, tomou aqueles utensílios do templo sagrado de Deus e usou para beber vinho e bebidas fortes, deu louvor aos deuses falsos, e foi quando apareceu uma mão, e essa mão escrevia na parede. Quando Daniel interpretou o que estava escrito, disse: Contou Deus o teu reino e acabou. Deus determinou que até aqui você ia e não mais. Pesado foste na balança e achado em falta. E agora, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, sabe, irmãos, a sucessão dos reinos, ela parece só um resultado de uma boa campanha política, às vezes, se for num país onde vigora a democracia, ou parece ser só um fruto do acaso dentro da família real, ou o fruto do resultado de uma guerra, mas nada disso. Existe um soberano sobre tudo. Deus. Deus é quem determina se vai ser o PT, se vai ser o PSDB, se vai ser o PDT, se vai ser o PPS, etc. Deus é quem determina quem vai estar no poder. Foi Deus quem trouxe José da condição de escravo para a condição de governador. Lembre-se disso. Então, irmãos, como bons cristãos, enterremos as questões políticas. Deixemos elas nas mãos de Deus. E que nós não nos comprometamos com pessoas que não têm a mesma crença que nós, dizendo que assim vamos evangelizar o mundo. Não é assim que se evangeliza o mundo. Porque se nós vemos uma união de pessoas que têm crença diferente e elas tentam evangelizar o mundo juntas, isso só é possível de uma forma. Uma delas vai ter que abrir mão das suas crenças. E se isso não for porque ela viu na palavra de Deus que estava errada, vai ser pela coerção, pela força, pela pressão, coisa que Deus não aprova. Deus não aprova aquele ecumenismo babilônico. Deus não aprova um ecumenismo no qual as pessoas
elas simplesmente abram mão das suas crenças por política. Não. Qual é a unidade que Deus aprova? Com isso nós encerramos. Vamos para João capítulo 17. Usa-se muito, inclusive, esse capítulo quando se faz reuniões interdenominacionais. Quando se fazem as reuniões interdenominacionais. Aqui em João capítulo 17, Jesus fala da unidade. Só que nós temos que tomar um cuidado quando nós estudamos um tema, que é estudar o assunto dentro do contexto que ele aparece na Bíblia. Muitas vezes tira-se um texto do seu contexto e aí entende-se errado. Já vamos explicar. João capítulo 17, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então as pessoas dizem assim, olha, Deus é um só. Jesus disse que nós temos que ser um. E quando nós fôssemos um, parasse essa diferença entre as denominações, então o mundo todo ia crer e ia haver uma evangelização mundial. É isso que se prega. Parece até coerente se nós lemos só esse verso. Só que tem um detalhe, meus queridos. Esse verso é só uma parte do capítulo, não é? Qual é o contexto desse verso? Alguém já parou para meditar nisso? O contexto do verso é importante. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando Satanás tentou a Jesus, abram lá comigo em Mateus 4. Satanás falou uma parte da Bíblia. E ele usou o texto bíblico como uma desculpa para que Jesus desobedecesse a Deus. Texto bíblico usado com propósito errado. Mateus capítulo 4, verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ora, se está escrito que os anjos vão te tomar nas mãos, para que você nunca tropece em alguma pedra, que mal tem em se jogar daqui do alto do templo? Vai, Jesus, se joga! É o que o diabo estava falando. Pois não está escrito, e se está escrito tem que se cumprir. Então você vai lá, obedeça, você vai estar obedecendo. Ora, irmãos, sabe, essa é a sugestão que tem a chamada pegadinha. Qual era a pegadinha aqui? A pegadinha era que o diabo omitiu o sentido verdadeiro do texto. Esta promessa tinha uma condição. Essa promessa encontra-se lá no Salmo 91. Vamos ver qual é a condição? Salmo 91, muito conhecido, né? Todos conhecem. Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Só que no verso 14, ele nos revela em que condição nós vamos ter esta proteção. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Por que é que Deus vai livrá-lo daquela forma? Porque ele o amou. Ele amou a Deus. Então ele amou a Deus, agora ele será livrado. Mas o que significa amar a Deus? Vamos deixar a Bíblia explicar, não? 1 João, desculpem, Evangelho de João, meus queridos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Palavras de Jesus.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E para que ninguém entendesse que ele estava falando só daquele amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, no verso 21 ele acrescenta: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem ama Jesus guarda a sua palavra. Qual? Aquela que ele só transmitiu do Pai. Então a palavra do Pai vale. Quais são os mandamentos do Pai? Os 10. Os 10 mandamentos. Então quem ama a Deus guarda os 10 mandamentos. A promessa do Salmo 91, quando fala: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Por que os anjos vão guardar você em todo o caminho pelo qual você andar? Porque você estará andando no caminho de obediência aos mandamentos, de obediência à lei de Deus. Então, se você está em obediência, Deus prometeu que vai te proteger. Agora, se você estiver em desobediência, tem proteção de Deus? Quem é que pode te atacar? O maligno, o diabo, entendem? O que acontecia com o povo de Israel quando o povo desobedecia a Deus? Era vencido pelos inimigos. O mesmo ocorre hoje. Paulo disse que as histórias do povo hebreu estão escritas como ensino e exemplo a nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. Então nós precisamos andar em obediência aos mandamentos e então a promessa vai se cumprir. Aqui está um exemplo clássico do risco que há em se tomar uma parte do que a Bíblia diz, porém sem considerar o contexto. O diabo queria que Jesus tomasse só a parte da promessa. Olha, Deus vai te proteger. Mas ele não colocou que aquilo tinha uma condição, certo? Ele não pôs. E ele queria levar Jesus para o buraco. É assim que ele faz conosco hoje. Ele quer que nós entendamos uma parte da Bíblia sem considerar o contexto, e aí nós desobedeçamos a Deus e ainda nos sintamos justificados dizendo: não, mas está escrito. Mas a resposta de Jesus foi: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito uma coisa, mas eu tenho que ver se também não está escrito outra coisa. E voltando agora ao ponto do ecumenismo. Está escrito em João 17 que todos sejam um. Nós lemos no verso 21. Mas o que também está escrito? Nós temos que considerar isso, não? Porque senão nós estaremos numa dificuldade. Ou podemos nos ver enganados. Também está escrito o seguinte, meus queridos, verso 17. Jesus orando a Deus, em relação aos discípulos, ele pede: santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está pedindo para Deus? Pai, santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. Faça com que os meus discípulos obedeçam a tua palavra. Dê poder para eles obedecerem. Dê poder para eles não seguirem doutrinas de homens. Se o homem diz, guarda imagens, que eles não guardem, porque a Bíblia não fala. Se o homem diz para guardar um dia errado, que eles não guardem, mas guardem o dia que a Bíblia diz. Certo? E assim por diante. Santifica-os, Pai, mas santifica-os na verdade. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Ele está falando de pessoas que submetem-se à palavra de Deus em tudo. Irmãos, quantas religiões podem sair da Bíblia? Quantas? Quantas?
Quantas religiões podem sair da Bíblia? Uma só. E por que uma só? Porque se eu deixar a Bíblia interpretar a si mesma, não tem como eu tirar duas interpretações. Deus não erra. Deus erra na tua vida quando Ele dá promessas? Não. E se Ele não erra quando Ele dá promessas para você, isso é uma evidência de que Ele não erra quando escreveu a Bíblia. Ele não errou. Qual classe de pessoas vai estar nesta característica aqui? Aqueles que obedecem à palavra. No verso 16, a respeito destas pessoas, os que estão realmente na unidade que Cristo pediu, Jesus disse assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, irmãos, se eles não são do mundo, prestem atenção, quer dizer que eles não seguem a corrente do mundo. Eles não estão onde as pessoas do mundo estão. Então, eu volto a insistir, meus queridos. Se as pessoas do mundo estão na política, aqueles que estão aqui nesta unidade estão na política? Não. Não estão. Se o mundo segue para o rock, para o pop, para o punk, né, para todos esses estilos de música, os cristãos estão? Não. Ah, que absurdo, você tem que ver a letra e tal. Olha, meus queridos, eu aconselho você a dar uma lida sobre o efeito do ritmo no cérebro. O efeito do ritmo, preste atenção no que eu estou dizendo. Depois você estude sobre o efeito da harmonia e da linha melódica no cérebro. Sabe, eu vi uma reportagem de um guitarrista da banda Megadeth. Mega, a gente já tem aquela ideia de algo grande, né? Death é morte. Olha só o nome da banda, né? E aí ele mostrava qual que é a tríade do diabo na guitarra. Aí ele fazia um acorde de Lá maior e de repente ele baixava a quinta. O músico vai entender o que eu estou falando. Ele baixava a quinta e falava, ó, tocava. Aí ficava mais sombrio. E o jornalista falava, ficou sombrio. E ele dizia, essa é a tríade do diabo. E daí a gente faz a progressão. Ora, irmãos, por meio de uma harmonia você pode passar algo sombrio. O que adianta você passar uma harmonia sombria e uma letra de Deus? Você tem como passar ao mesmo tempo uma mensagem da luz e das trevas? Não. Pois se a harmonia e a melodia passarem algo sombrio das trevas, não importa se a letra parece passar algo da luz. Luz e trevas não se misturam. A luz está acesa. Se eu apagar, vai ter trevas. Mas se a luz continuar acesa, não vão haver trevas. Não é verdade? Então, meus queridos, sabe, não há como se fazer um ecumenismo onde um é espírita, outro é cristão. Um está lá acendendo aquele cachimbo, né, e o outro está lá orando de joelhos, obedecendo a palavra. Não tem como. Sabe, isso deve nos despertar. Você que está assistindo, por favor, por amor da tua alma, vamos nos despertar. A unidade que Cristo pediu é unidade na palavra, unidade na obediência. Só esta unidade há. Sabe, tem pessoas que às vezes falam assim, sabe o que é? Vocês vão se dividir ainda em 10 partes. Essa palavra vem do diabo. E eu vou dizer por quê. Porque o diabo bem sabe que numa igreja existe trigo, mas também existe joio. E ele sabe aqueles sobre os quais ele pode ter vitória, e que ele vai tirar da igreja, e que vai levá-los a abrir outros ministérios, outros movimentos. E aí depois ele vai acusar e vai dizer, tá vendo? Esse povo não era de Deus, já se dividiu em quantos? Ora, meus queridos, até dos 12 de Jesus saiu Judas, não foi assim? Então, se aconteceu até na igreja de Jesus, vai acontecer no ministério verdadeiro da terra. Esse argumento de que se dividiu não quer dizer nada. O que realmente importa é o seguinte, esse ministério aqui, com a advertência final, aqui, a palavra de Deus é obedecida? Isso é o que importa. Todo dia essa pergunta deve se repetir. Aqui, a palavra de Deus é obedecida? É obedecida pelo pastor Jairo? É obedecida pelo membro? É obedecida por aquele que trabalha aqui, por aquele que vem aqui? Sabe?
Esta pergunta tem que ser respondida. Porque se nós estivermos num conjunto de pessoas, ainda que pequeno, porém que todos obedecem à palavra, vai se cumprir uma promessa de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esta é a igreja. Agora, quando as pessoas estão movidas por interesses que não são exatamente iguais aos da palavra de Deus, então ali Jesus não tem como estar. A unidade de Cristo só existe quando todos que estão juntos obedecem 100% da palavra. Isso significa que eles vão chegar à unidade da fé, vão crer na mesma coisa, e aquilo no qual eles crerem vai estar escrito. Qualquer união que não corresponda a estes critérios não é uma união bíblica. Qualquer ecumenismo que não corresponda a esses critérios é, então, uma união antibíblica. E é uma união que não deve ser apoiada. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje se inclina ao movimento de união, considere isso. Se houver união espiritual verdadeira, de acordo com o que vimos aqui na Bíblia, amém, glória a Deus. Mas se não houver, não se una. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Que ela nos leve a ter a orientação correta. Queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos dar esta firme decisão. E queríamos encerrar com um apelo. Quem aqui gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero hoje ter a unidade de Cristo. Eu quero hoje ter a unidade bíblica, a unidade de fé verdadeira, a unidade espiritual. Amém. Glória a Deus. Vamos então orar e considere nisso, você que quer ter a unidade bíblica, una-se então àqueles que têm esta unidade. Se Deus tem te tocado a se submeter ao batismo, venha conversar para que nós possamos preparar esta cerimônia. Amém? Vamos orar. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, neste momento em que tantas pessoas falam em união, nós queremos te pedir que nos dê o discernimento correto para dissociar, para separar o conceito falso do verdadeiro, o joio do trigo, a palha do grão. E que nós possamos, Senhor, ficar unidos àqueles que obedecem à tua palavra. Que assim possa haver a união pela qual Jesus orou. E então o mundo veja que o Senhor enviou a estes, que dão testemunho na sua vida de que são cristãos de fato. Senhor, que não venha o teu nome a ser desonrado nas nossas vidas. Senhor, e que cada um que é sincero, ao ver a demonstração de que há uma união falsa, uma união baseada em interesses políticos, uma união na qual tem que se comprometer crenças, Senhor, que toda alma sincera se afaste e aborreça esta união, para que nós permaneçamos puros e incontaminados na tua presença. Mas que também, Senhor, nós respeitemos a liberdade de cada um. Que nós preguemos o Evangelho, Senhor. Mas se, porventura, alguém tomar uma decisão contrária, Senhor, que nós saibamos amar e respeitar. E deixar nas tuas mãos. Porque tu és, Pai. Senhor, pedimos que nos guie agora na próxima semana. Que seja uma semana de vitórias espirituais para cada um de nós. Uma semana na qual nós nos aproximemos mais de Ti, em obediência à Tua palavra. Guia-nos, Senhor. E guia todos aqueles que nos assistem pela internet. Que assim seja na vida de cada um deles também, ó Pai. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão que nos assiste pela internet, nós estamos encerrando mais uma transmissão. Transmissão esta que é feita sempre ao vivo pelo site advertenciafinal.com.br. Você pode assistir
sempre às quartas-feiras a partir de 8 horas e 20 minutos, ou então aos sábados a partir de 10 horas e 30 minutos da manhã. Se houver alguns minutos de atraso, pode ser ou por diferença de ajuste de relógio ou por algum ajuste técnico, mas peço a você que fique conectado a partir deste horário e você certamente vai acompanhar a programação. Sábado, a partir de 10h30 da manhã, ou quarta-feira, a partir de 8h20 da noite. Se você perder a programação ao vivo, você também pode assistir pelo canal YouTube. O endereço é youtube.com/TV Advertência Final. youtube.com/TV Advertência Final. Nós queremos que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa seguir com Ele onde quer que você esteja neste planeta. E que você possa estar conosco nas próximas reuniões, ainda que virtualmente. Ou se você mora próximo de Curitiba, entre em contato conosco, pergunte o nosso endereço e nós teremos satisfação de convidar você para estar aqui conosco. Vamos orar, pedir uma bênção sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.